11h35. Agora nós vamos falar do direito eleitoral. Estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Luciano Catariu, advogado especialista em direito eleitoral. A gente falava na primeira parte do CBN Cascavel desta terça-feira, após a filiação do senador Flávio Bolsonaro. Lembra que a gente comentou aqui ao Patriota? Integrantes da sigla, ontem à tarde ainda, que são contra, foram ao Tribunal Superior Eleitoral, foram ao TSE. Eles questionam as mudanças aprovadas no Estatuto do Partido. Segundo os membros do Patriota, que são contrários às alterações no Estatuto, foram mudanças, apenas criou ali uma alternativa, uma estratégia para abrir espaço para a chegada do senador Flávio Bolsonaro e também para possibilitar o ingresso do presidente Jair Bolsonaro na legenda. Será que o Bolsonaro vai mesmo para o Patriota? Bom, vamos saber da questão legal. Doutor Luciano, obrigado pela presença. O partido 5-1 foi o resultado. Os delegados ontem, inclusive nós conversamos com o deputado Evandro Roman, que preside o Patriota aqui no estado do Paraná. Segundo ele, não tem nenhum problema. Agora, esses membros do partido que foram ao TSE, inclusive já está lá nas mãos do ministro Edson Fachin o caso. Pode de alguma forma atrapalhar ou impedir que o Bolsonaro vá para o Patriota? Bom dia. Bom dia, Roberto Benjamin. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio CBN. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar na rádio que eu escuto, né? Escuto todos os dias, que é a rádio que toca a notícia. Bom, o primeiro Patriota, a gente tem que lembrar quem que é o Patriota, né? É o PEN, antigo PEN, Partido Ecológico Nacional, né? Uhum. E houve essa alteração de nome e várias pessoas migraram para esse partido. Eram os partidos nanicos, né? Que ainda continuam, não são grandes, como era o PSL, com um deputado federal antes da entrada do Bolsonaro, que depois elegeu mais de 50 nas eleições. Então, o que ocorre quando você pega um presidente da República e esse entra num partido que é pequeno, em que os caciques acabam ficando incomodados ou se alinhando com o governo? Então, nós temos duas coisas. As eleições é no próximo ano. Esse é o momento que tem de filiação partidária, e uma das dificuldades que no Legislativo tem é a questão da infidelidade partidária, que muitos partidos, se o sujeito migrar antes da janela que é dada para poder fazer a alteração de partido, ele pode perder o mandato pela questão da infidelidade partidária. O que ocorre nessa situação aí que você colocou? Eu não sei bem qual é a tipificação ou qual é a alteração que eles não falam, né? Uhum. Eles falam, mas não falam, né? É lógico que é livre demanda o sujeito que tem ou está inconformado com alguma situação que porventura atingiu o seu direito ou o seu pretenso direito, ele pode recorrer às instâncias judiciais, ou seja, ele pode entrar no TSE, no TRE e no caso de partido, quando a gente está falando da Executiva Nacional, diretamente no TSE para questionar a modalidade pela qual foi feita a alteração. Agora, todo partido ele é autônomo, ele tem um estatuto e que esse estatuto define questão de votação e questão de mudanças nessa votação, como que pode ser feito. Questões formais têm que ser representadas, mas questões ideológicas podem ser alteradas. Inclusive, se você pegar um partido... E a qualquer tempo. Sim, para qualquer coisa. Sim, e precisa ter o quórum, e cada partido tem o seu quórum. Se você pegar os estatutos dos partidos, é um negócio tão maluco, nós temos mais de 30 e poucos partidos, é um cópia do outro, muda muito pouca coisa. Muito pouca coisa. A maioria das pessoas que se filiam no partido, dificilmente se filiam no partido apenas pelas questões ideológicas do partido ou o que está previsto no estatuto. Quem fala que faz isso é pouquíssimo, não estou dizendo que não existe, mas são poucas pessoas. A maioria das questões analisadas para a pessoa migrar para um partido, né, se filiar num partido, estão pelas questões: é de esquerda, ou é de direita, ou é de centro. Né? Hoje isso está muito definido. Você é esquerda, você é direita. E segundo, quem são as pessoas que estão lá? Então essa migração muito dos partidos se dão por quem são as lideranças partidárias. E agora, o que eu entendo que pode estar incomodando, e a votação dessa alteração do estatuto foi de 5-1, que a gente estava discutindo, ou seja, não foi nem por maioria apertada, né? Foi por maioria absoluta aí, praticamente no 85% dos responsáveis por votos, os delegados responsáveis votaram. É que divide poder, o Roberto, divide poder, porque você vai trazer alguém com mandato eletivo e provavelmente ele deve ir próximo aí de um período, não sei se é agora, já no próximo ano, já no final desse ano, porque até se tiver algum tipo de discussão, porque o presidente está sem partido desde o primeiro ano do mandato dele, né? E isso vai trazer com ele, com certeza, vários caciques e que vão tomar o espaço dentro do Patriota. E o Patriota vai se fortalecer. Né? O Patriota vai aumentar a sua bancada, inclusive aqueles que já estão
muitos deles podem estar preocupados se vão conseguir se permanecer como cacique do partido. Várias perguntas chegando aqui, uma delas é do Guilherme, obrigado Guilherme, ele diz o seguinte: gostaria de saber do Dr. Catariuk se o TSE pode de alguma forma acatar e prejudicar o Bolsonaro por interesses outros. A questão... Qual é o interesse não, aqui, então, mas você entendeu, né? Não, entendi. A questão é a seguinte, o sujeito que demanda na justiça, e toda pessoa pode demandar quando se sente que tem o direito violado, é o risco de ganhar e o risco de perder. E quem é demandado também tem ambos esse risco, e tem os desgastes, né? A gente sabe que o Bolsonaro não é e nunca será unanimidade nem dentro daqueles que o apoiam. Existe até essa situação. Dentro dos partidos, a mesma coisa. Se você pega dentro da nossa realidade doméstica, nós temos o PSC aqui, nós temos o DEM, nós temos o PSD, que é do partido do governador, e nós temos aqui quando começa a migrar, né? O fulano que é conhecido foi pro partido tal, quem é o cacique do partido Y, daí a gente viu aqui, por exemplo, em Cascavel, que os partidos eles se fortaleceram nas vésperas das eleições, inclusive se incharam de candidatos que já tinham mandato, tanto que gente com muito voto ficou fora. Essa próxima eleição, é muito interessante dizer isso, Roberto, vai mudar muita coisa, porque quem entra é quem tem mais voto. Ou seja, a proporção, né, a proporcionalidade aí, que já foi experimentada nessa questão da eleição municipal, vai replicar na eleição nacional. E o TSE, o que ele pode definir, aí que eu acho que a gente não tem conhecimento disso, se foi na forma pela qual foi votado, ou seja, não é o mérito do que foi votado. Porque existe uma forma, a gente chama que tem a questão processo, né? Se foi respeitado os ritos e foi respeitado os quórum e a forma de votação. O que o estatuto previa? Que a votação de alteração do estatuto seria feito pelo diretório, apenas pelos delegados responsáveis por voto, ou deveria que ser feita uma Assembleia Geral e trazido e consultado todos os diretórios estaduais e assim trazido para o Diretório Nacional. O que a gente vê na prática, Roberto? E aí o ouvinte entende. O Diretório Nacional, ele vem aqui, por exemplo, agora recente, PTB, Roberto Jefferson, presidente nacional. Não estava alinhado o presidente estadual, do diretório estadual, simplesmente falou assim: agradecemos o seu trabalho, você está dissolvido, quem vai ser presidente é fulano. É assim que funciona, infelizmente é assim. Os partidos têm os seus caciques que mandam e obedecem e acabou, não tem o que ver. E se aqui não estiver cumprindo aquilo que foi determinado, vem aqui, dissolve a provisória, a maioria dos partidos não é diretório definitivo, a maioria são provisórias, vem, dissolve e coloca quem está alinhado com a ideologia política, é assim. Mais uma perguntinha para a gente encerrar, o tempo vai passando e muitas perguntas, e o Dr. Luciano Catariuk vai responder aqui o Moacir. Moacir, obrigado por interagir conosco. Ele diz o seguinte: gostaria de saber, Dr. Luciano Catariuk, ele não conseguiu aliança pelo Brasil, não voltaria para o PSL, se ele for barrado no Patriota, até quando ele precisa estar num partido para disputar a presidência? E se não conseguir entrar em algum partido, não pode participar do processo? É isso, doutor? Pergunta o Moacir. Exatamente, são 6 meses antes das eleições, ele precisa estar, né, literalmente filiado num partido político. Mudou a regra, antigamente era 1 ano antes, e realmente ninguém pode ser candidato se não estiver filiado a um partido político. Agora eu vou dizer 2 coisas. Primeiro, para hoje constituir um partido político precisa de várias circunstâncias, as assinaturas, é uma formalidade. Hoje que nós temos no Brasil são várias pessoas profissionais em formar partido. Então você tem partidos extremamente insignificantes em relação à representatividade, mas que tem ali o intuito único de fazer barganha, fazer conchavos, inclusive fazer coligações. Com a mudança da questão da proporcionalidade, esses partidos que antigamente, e a primeira experiência que nós tivemos foi na eleição agora para prefeitos e vereadores, aquela questão de fazer chapa composta, ou seja, eu tinha um partido nanico, pouco tempo, um candidato, eu me coligava com o outro partido que tinha mais candidatos e conseguia, isso acabou. Hoje o partido ele tem que ter chapa pura, ele tem que vencer a cláusula de barreira para não ser encerrado. Ou seja, você começar um partido do zero hoje é complicado, mesmo sendo presidente da República. Agora, todo partido que tem um pouquinho de coerência, ele vai falar assim: poxa, eu vou trazer uma liderança e eu vou ter que dividir poder. É espaço de poder, Roberto. O ouvinte que está nos ouvindo, é espaço de poder. Vou ter que dividir, porém, eu tenho muito mais chance de eleger uma chapa, porque nós vamos ter muito mais pessoas interessadas em concorrer, porque nós precisamos formar uma chapa de deputados federais, por exemplo, do Patriota, né, deputados estaduais e tal, no estado do Paraná
e em todos os estados da federação. Tendo o presidente da República capitaneando, poxa vida, é lógico que o partido fortalece. Todo partido gostaria. Só que a questão é, partidos como PMDB, MDB, são partidos extremamente fortes em questão da municipalidade, ou seja, tem uma representatividade. Às vezes não aceita dividir esse poder, porque isso vai fazer uma pulverização do poder e aí acaba se perdendo a rédea. Então acaba não aceitando. Agora, partidos menores não tem o que perder, só tem a ganhar. Só que quem está como cacique vai ter que dividir esse poder com quem vai chegar. E aí começam os conflitos, por isso que nós temos uma ação demandada no TSE. Algum dos caciques falou, peraí, como é que é esse negócio? E aí ele demandou, provavelmente, e aí nós não temos essa informação, discutindo a forma pela qual foi feita a votação. Várias mensagens aqui, os ouvintes dizendo o seguinte, não, Bolsonaro vai mesmo para o Patriota, não tem volta. É o caso aqui do Valdir interagindo conosco também. Tem ouvinte dizendo o seguinte, que o Bolsonaro negocia com 3 partidos. Saiu ontem, inclusive, à tarde, essa informação que o presidente Jair Bolsonaro ainda não confirmou que irá para o Patriota e que negocia com 3 partidos. Vamos aguardar os desdobramentos. Doutor Luciano, muito obrigado pela presença. Eu agradeço e é interessante a gente começar essa discussão para você que é um ouvinte qualificado aí da CBN, que entende e que gosta de política, porque quem não gosta de política é governado por quem gosta, para poder interagir e entender como funciona o processo. Tudo isso que está acontecendo, a gente fala que são as peças do tabuleiro de xadrez sendo mexidas 1 ano ou mais da data das eleições, porque isso acontece muito antes, até porque existe a questão de cooptar lideranças, ou seja, trazer as lideranças locais e regionais, estaduais, para fortalecer um partido para as eleições nacionais, porque demanda dinheiro, demanda de logística, demanda de apoio. A gente sabe que a eleição do Bolsonaro das eleições passadas foi um fenômeno em relação às redes sociais que surpreendeu os grandes partidos que tinha muito tempo de rádio e TV, eu quero dizer isso, e o Bolsonaro com nada, porque o PSL era nanico, não tinha um deputado federal, não tinha praticamente nada, conseguiu vencer as eleições. E isso muda o cenário político nacional. Obrigado, Roberto. Conversamos com o Luciano Catariuca, advogado especialista em direito eleitoral. Agora, 11h47.